Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal JJV Learning e hoje com um vídeo especial acerca da reforma. Dia 31 de outubro foi a reforma e hoje vamos trazer um podcast, uma conversa acerca desse evento de suma importância na história do mundo. 31 de outubro de 1517 foi o dia que Lutero ele pregou as 95 teses contra as indulgências na porta da capela de Wittenberg. Isso faz 500 anos, então isso é um marco na história. Mas existia todo um contexto histórico. Lutero ele não foi o primeiro a querer reformar a igreja. 2 séculos antes surgiu um inglês chamado John Wycliffe. Ele era contra algumas doutrinas católicas, só que ele não teve tanta influência enquanto vivo, apesar de ter conseguido traduzir a Bíblia para o inglês. Ele era contra algumas doutrinas católicas, contra a questão das relíquias e tal, mas ele não foi perseguido pela igreja ao ponto de ser morto. Ele morreu, só que, alguns anos depois de sua morte, a igreja católica viu que os seus escritos influenciaram um rapaz da República Tcheca chamado John Hus, que também era chamado de O Ganso. Ele foi influenciado fortemente pelos escritos do John Wycliffe e ele foi sim perseguido pela Igreja Católica. Aí eles foram ver, baseado em que ele estava pregando essas supostas heresias contra a Igreja Católica, né? Aí eles viram que era baseado nos escritos do John Wycliffe. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pegaram os restos mortais do John Wycliffe e queimaram, para no dia da ressurreição ele não ressuscitar. Então essa foi uma forma deles punirem o John Wycliffe por estar induzindo a galera a cometer heresias. Aí o John Hus ele foi morto queimado vivo e a Vanice ela se lembra de uma profecia do John Hus. Pois é, pessoal. É muito interessante porque quando John Hus estava morrendo, ele disse algo que é considerado profético, no sentido de avisar sobre as coisas que aconteceriam. Se vocês vão matar esse ganso vocês matam, mas virá um cisne, e esses vocês não poderão deter, né? Não poderão matar, ele disse algo nesse sentido. E em determinada ocasião, Lutero diz isso: eu sou aquele cisne. Ele se coloca como aquele de fato, ele não pôde ser detido. A reforma ocorreu e trouxe grandes mudanças na estrutura da Igreja Católica como uma resposta na Contra-Reforma e no número de fiéis, as pessoas que passaram a aderir a essa outra fé. Então, antes de Lutero, surgiram esses precursores da Reforma. O John Wycliffe, 2 séculos antes, um século antes do John Hus. O Savonarola também. Sim. E teve uma que foi uma reformadora um pouco diferente, que foi mais rigorosa, que foi a Isabel a Católica. Ela foi rainha de Castela, na Espanha, e ela, basicamente, foi a fundadora da Inquisição Espanhola. Ela era muito rigorosa religiosamente falando, ela era muito devota e ela queria que os padres e as pessoas da Espanha também fossem dessa forma. É só um parêntese aqui, né? Quando a gente lê sobre essas coisas de que havia a Inquisição, pessoas eram queimadas vivas, a gente fica pensando, nossa, uma igreja faz isso, mas a gente também precisa entender o contexto que aquilo acontecia. Eu não vou defender, porque eu acredito que questões de fé, as pessoas devem ter liberdade de crença. Você não pode ser obrigado pelo Estado a seguir determinada religião. Mas qual era o entendimento que existia na época e que é verdadeiro? É que a religião unifica a população. Então eles, por isso, colocavam a religião oficial e faziam de tudo para que as pessoas aderissem àquela religião, porque eles sabiam que a religião é um fator unificador. Inclusive, na civilização ocidental, o cristianismo é o nosso chamado mito fundador. Não existe civilização sem religião. Então eles conseguiam perceber que a religião unia as pessoas. O problema é que eles uniam a religião ao Estado, e aí dessa forma eles podiam praticar penas de morte, como essa de queimar as pessoas vivas, né? Foi algo bem exagerado a Inquisição Espanhola. E eles perseguiram pessoas que não queriam se tornar cristãs. Muitos que sofreram com isso foram os judeus. Foi dito para os judeus lá na Espanha que ou eles saíam e não poderiam levar suas posses, ou eles ficavam e se batizavam e se tornavam cristãos. Se eles quisessem ficar e não se batizar, consequentemente eles iriam sofrer com a Inquisição Espanhola.
Então existiram esses movimentos para reformar, porque a Isabel ela queria uma reforma na Igreja Católica que ela não concordava, principalmente com os padres, que eles não eles aderiram ao celibato, mas ao mesmo tempo eles viviam em prostíbulos, eles viviam com várias mulheres, tendo vários filhos. E também a questão política, né? Por causa que para um cara ser padre, bastava ele concordar com pontos políticos, não necessariamente ser devoto, ser rigoroso com a Bíblia, fervoroso na sua religiosidade. Não, o critério para poder decidir quem ia liderar a igreja deixou de ser uma questão religiosa para ser uma questão política. Uhum. As coisas ficaram tão misturadas que o Estado decidia quem ia liderar. Inclusive, uma curiosidade, né? As pessoas ficam falando sobre a separação entre religião e Estado, separação entre religião e Estado, mas quem lutou por essa separação foram os religiosos, justamente para que o Estado não influenciasse dessa forma, né, as lideranças das igrejas e aquilo que ia ser pregado nas igrejas. É uma grande questão isso por quê? Olha só, se a igreja se unir com o Estado e ela chega a ganhar um grande poder, o que acontece? A motivação que a pessoa vai ter para assumir um cargo, digamos, de um clero alto, ele passa a ser uma motivação por poder e não uma motivação, digamos assim, religiosa. Uma motivação porque ele acredita naquilo. O que vai motivar a pessoa é justamente o poder. O poder como eles tinham lá em Roma, sei lá, o poder que eles tinham através do Estado que se formou, e assim ele podia mandar nas pessoas, né? Então, essa questão de unir Estado e Igreja de uma forma única causa esse problema. Pessoas que não são, digamos, cristãs de verdade, assumem cargos de liderança e nesses cargos eles fazem coisas que não são cristãs puramente por poder. Por isso que é muito complicado as pessoas pegarem essas partes, né, de inquisição, essas partes de perseguição, de queimar pessoas na fogueira e dizer, olha, o cristianismo fez isso. Porque se você for bem estudar, Lutero vai trazer uma bandeira que é a sola escritura, que é a ideia de que somente a escritura. A Igreja Católica, nesse tempo em que Lutero vive, né, ela se afastou daquilo que a Bíblia mandava fazer. Ela se colocou para a tradição no mesmo peso da Escritura. Então havia muitas práticas que a Escritura, a Bíblia, condenava, mas que a Igreja Católica permitia. Então Lutero levantou essa bandeira, né, um dos lemas da Reforma Sola Escritura. Se você for ler na Bíblia, você não vai encontrar lugar nenhum que autorize, obrigar as pessoas a se converterem ao cristianismo. Queimar pessoas vivas quando elas não se converterem. Pelo contrário, lá diz, amarás o teu inimigo, ama o teu inimigo. Até o inimigo deve ser amado, né? Sim, importante. Foi nesse momento que Lutero ele surgiu, nesse momento conturbado. Essa questão da falta de leitura bíblica, né? As pessoas elas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era em latim. Quem tinha a Bíblia era o clero. Eles falavam de costas para as pessoas em latim. As pessoas não entendiam nada da fé delas no momento do culto católico, no momento da missa. Então eles simplesmente obedeciam, eles cresciam nisso desde criança com esse medo do inferno, com esse medo do pecado, com esse medo dessas consequências. Eram religiosos e eles não sabiam por que eles eram religiosos, porque eles não liam a Bíblia. E foi fácil dessa forma a igreja manusear as pessoas e pregar inclusive as indulgências, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não entendiam de fato no que elas estavam acreditando. E assim, as pessoas hoje em dia, né, no nosso tempo, elas costumam olhar para esse tempo e ver os camponeses como ignorantes, porque eles acreditavam em Deus, acreditavam na igreja, eles eram muito fáceis de enganar. Mas é o seguinte, existe a teoria, né, de que a religião não passa de uma forma do Estado controlar a vida das pessoas, né? Ela é uma ferramenta de manipulação e as pessoas, por meio da religião, elas são separadas do entendimento da realidade, que é o que se chama de alienação. Alguém pensa no seu lugar através de você. Só que é o seguinte, o sentimento religioso, ele é algo que existe em diversos contextos. Essas perguntas, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, né? Qual que é o propósito da vida? São as perguntas que provêm do sentimento religioso que há
em todas as pessoas. Inclusive os ateus, quando estão respondendo essas perguntas, eles estão praticando a religiosidade, no sentido de buscar respostas para isso, né? Quem que eles são, para onde é que eles vão. Existem religiosidades teístas e ateístas, né? E Lutero, nesse momento da história, ele decidiu entrar para o seminário. Existem 2 possíveis motivos dele ter entrado para o seminário. Ou talvez os 2 motivos foram os motivos que ele entrou para o seminário. Primeiro, o pai dele era muito rigoroso e ele acabou que se revoltando contra o pai dele, ao ponto deles dois terem ficado brigados. O pai dele queria que ele fosse advogado e ele entrou para o seminário. E o outro motivo é um motivo, acho que mais conhecido, que foi quando ele estava numa tempestade, estava caindo raios. Aí ele fez uma promessa para Santa Ana, dizendo que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele entraria para o seminário. E nesse momento que ele entrou para o seminário, ele começou a ficar um pouco perturbado acerca de seu pecado, quando ele começou a ler mais a Bíblia. Ele se sentia muito culpado e ele ainda não entendia a questão de fato da graça de Deus. Existe uma expressão que ela é muito usada, chamada culpa cristã. Talvez você já tenha ouvido falar, você que está vendo aqui esse podcast, né? Eu fico muito irritada quando alguém fala isso. Porque dá a sensação de que aquilo que a nossa consciência acusa de que nós estamos errados, na verdade foi introjetado em nós pelo cristianismo, de uma forma manipuladora, né? Mas você pode encontrar em diversos contextos, né? Como eu falei da questão da religiosidade, essa noção do certo e do errado. O que acontece quando a gente começa a estudar a Bíblia? A gente começa a entrar em contato com um sistema moral que tem-se como revelado, né, por Deus. Então você passa a enxergar que a moral ela vem de Deus, e a moral de Deus ela é superior a essa que nós conversamos, digamos, no senso comum. Não somente roubar é errado no meio da rua, né, mas roubar de alguém na sua casa é errado. Ter a intenção no coração de roubar, cobiçar é errado. Quando você pega os 10 mandamentos, ele coloca a cobiça como um pecado. São coisas que desagradam a Deus. Então, muitas pessoas sinceras, né, que buscam a Deus, elas sentem muito culpadas por causa dos seus pecados. Mas o cristianismo, ele não faz com que você fique culpado. O cristianismo te convence do seu pecado, né? O Espírito Santo convence você do seu pecado e te aponta a cruz, que é o local onde o Filho de Deus paga pelo seu pecado. Deus faz a justiça nele. Ele recebe o castigo que você merecia. E aí você pode ter paz. Então essa expressão culpa cristã, ela é uma expressão que acaba encobrindo, né, uma má intenção de difamar a fé cristã, como se ela gerasse pessoas com problemas de culpa, pessoas doentes, né? Na verdade, o cristianismo ele dá uma saída para a culpa, que é a graça de Deus, o perdão de Deus, que é o que o Jonathan vai dizer que o Lutero conseguiu encontrar. Né? O padre, que era o confessor, né, do Lutero, ele vendo Lutero com essa culpa cristã, perturbado por causa do pecado, ao invés dele isolar o Lutero, ele enviou o Lutero para Wittenberg, para ver se a ocupação pastoral e o ensino teológico o ajudaria, e ele deixasse de ficar com esses problemas. Só que Lutero, ele lendo Romanos 1,17, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele começou a confiar mais em Cristo, no que Cristo fez por ele. A fé dele foi solidificada. Ele simplesmente não foi uma leitura rápida, mas ele estudou esse texto e ele começou a ter uma confiança maior em Deus. E a partir daí ele começou a produzir mais teologia. Nesse contexto que Lutero estava acontecendo algo que você já deve ter ouvido falar, que eram as indulgências católicas. O Papa Leão X, ele queria terminar a Basílica de São Pedro, que o seu antecessor Júlio II começou, e ele teve uma brilhante ideia, né? Brilhante no sentido ruim, de pregar as indulgências. O que eram as indulgências? Eram o perdão de pecados. Quem coordenou isso foi João Tetzel, que era um monge dominicano, no qual ele
ele começou a falar para os camponeses que as pessoas poderiam comprar o céu com dinheiro. As pessoas poderiam ser perdoadas não pela fé em Cristo, não pela graça de Deus, mas com dinheiro. 2 frases conhecidas dele, que eu vou dizer aqui para vocês. Abre aspas. Mais limpo que Adão antes de cair, fecha aspas. Ou seja, a pessoa, quando ela pagava as indulgências, elas ficavam mais limpas que Adão antes da queda. E a outra frase que é mais conhecida. Tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. Ou seja, pessoas que já estavam mortas, se seus parentes pagassem as indulgências, elas saíam do purgatório. Então esse contexto teológico caído foi o contexto que Lutero ele escreveu as 95 teses, que foram justamente contra essa teologia que sustentava as indulgências. Por quê? Porque as indulgências pregavam a salvação por obras, uma salvação que era comprada com moedas. Já Lutero ele estava confiante que a salvação era pela graça, mediante a fé somente em Cristo, baseado nas Escrituras e para a glória de Deus. Daí vem os 5 solas da Reforma: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria, que é a base da fé protestante. Você não é salvo por obras, você não é salvo por dinheiro, você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé unicamente em Cristo, somente baseado nas Escrituras, e tudo isso para a glória de Deus. E essa é a questão das pessoas que vendem as coisas de Deus, né? Como se fosse possível, né? De fato, você vender uma coisa que nem é sua, principalmente uma coisa de Deus, né? Isso é muito antigo. A própria Bíblia, ela fala no livro de Atos, né? Paulo, ele se entristece quando ele vai se despedir de alguns irmãos num determinado lugar e diz que haverão lobos ferozes que iam fazer mercado deles, iam mercadejar, né? E se transformar em comércio. A questão da fé. Hoje em dia a gente também vê, nem tanto na igreja católica. Eu não tenho notícia disso na igreja católica, mas eu vejo no contexto da igreja evangélica pessoas vendendo milagres, como se isso fosse possível, né? Dê que Deus vai te dar, né? Isso não é bíblico. Na verdade, isso foi uma das coisas contra a qual Lutero ele se posicionou firmemente. A gente não pode comprar os favores de Deus, mas a gente também tem que ver o contexto, né, em que isso acontece. A gente deve imaginar pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham acesso a meios de comunicação em massa como nós temos hoje, nem internet, e nem celular, e nem telefone, né? Pessoas se comunicavam por meio de cartas, e se você não sabia escrever, então você ficava meio sem muita comunicação, né? Só com aquela coisa que você podia receber oralmente e na igreja. Porque também se entendia o seguinte, que os nobres, eles tinham sido escolhidos por Deus e dotados de capacidade para tomar decisões que as pessoas comuns não tinham recebido essa capacidade de Deus. Não era muito difícil acreditar nisso naquela época, porque a ciência não tinha avançado ao ponto que ela avançou hoje, que nós sabemos que a inteligência pode ser aprendida. Ela não é simplesmente um dado biológico que você não tem como mudar. Então tem que entender tudo isso, antes da gente olhar para essas pessoas sei lá, imaginar que elas são muito burras, elas são muito ignorantes, né? A gente tem que ver o contexto em que elas estavam. Hoje em dia o ensino não só é universal, como ele é obrigatório. O que me lembra uma grande contribuição de Lutero, né? As universidades foram construídas pelos católicos, só os nobres e os sacerdotes, os padres poderiam estudar. Depois, com a reforma protestante, Lutero abriu as universidades para o restante da população e ainda criou uma escola para ensinar as pessoas a lerem. Então, a educação deve muito a Lutero, na questão do acesso universal. E daí entrou a tradução da Bíblia do latim para o alemão, que Lutero traduziu com seu próprio punho. Ele queria que as pessoas tivessem acesso na sua língua. Interessante, você falou aqui da questão de indulgências, né, Jonathan? E também uma outra passagem interessante que a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 12 e 13, onde é descrita a queda da Babilônia, né? É interessante que nesse contexto, né, que João estava escrevendo no Apocalipse, ele falava da Babilônia, que ela teve uma queda e que diante dessa queda também caiu o comércio da Babilônia, né? E uma das coisas, dentre várias que tinham em comércio da Babilônia, era as próprias almas humanas. Ou seja, essa questão de venda de indulgência, venda de coisas que seriam de Deus através de dinheiro, em igrejas ou em qualquer contexto religioso,
cai na mesma ideia que João escreveu aqui na queda da Babilônia. Que na Babilônia tinha isso. A questão de você pagar para ter alguma coisa diante de Deus. E Lutero, ele queria que tivesse debates acerca disso. Ele não queria simplesmente dizer que a igreja está errada. Ele queria mostrar os erros e queria que a igreja mudasse. Só que porque tinham motivos além de religiosos, isso acabou sendo impossível. E por isso teve um corte, né? Uma divisão entre as igrejas. E daí surgiu a igreja luterana. E aí começou a reforma protestante. Lutero, ele bateu forte mesmo de frente e escreveu as 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, ele pregou essas teses na porta da capela de Wittenberg. Assim, também é interessante esse ponto. A gente estuda isso, que ele pregou as 95 teses numa porta. Aí muitos de nós podem pensar assim, ele foi ousado porque ele colocou na porta. Só que a porta ela era um local de comunicação. As pessoas costumavam colocar coisas escritas lá. Qual foi a diferença daquelas 95 teses que o Lutero colocou? Elas não vinham escritas numa língua latim, né? Eles vinham escritas numa língua que as pessoas podiam entender. Então as pessoas começaram a ler aquilo e se apropriar das ideias de Lutero. E as teses, elas são bem firmes, né? Bem fortes. Uma delas diz assim, aqueles que acreditam que podem ganhar a salvação por dinheiro ou comprando indulgências, né? Ele diz mais ou menos isso, né? Estão tão condenados quanto aqueles que ensinaram eles a fazer isso. Então ele estava dizendo o seguinte, não adianta você chegar, quando você se colocar diante de Deus e dizer, não, porque me ensinaram desse jeito. Porque, na verdade, os dois serão condenados. Os dois estão ensinando uma coisa que a Bíblia... Os dois estão acreditando, né, e praticando uma coisa que a Bíblia não ensina, que vai contra, na verdade, aquilo que a Bíblia ensina, né? E Lutero, ele era protegido pelo Frederico da Saxônia, que era o senhor de Wittenberg. Lutero, ele também, quando estava traduzindo a Bíblia para o alemão, diz que ele foi perturbado pelo próprio Satanás ao ponto de pegar a tinta que ele estava utilizando para escrever a tradução e jogar na parede contra Satanás. Aí dizem que essa mancha está até hoje na parede lá. Se você visitar Wittenberg, você vê isso. Eu não sei, né? Nunca fui em Wittenberg, não sei muito bem, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que a reforma protestante liderada por Lutero e por outros nomes como Calvino, também Genebra, deixou muitas marcas na nossa história. Marcas indeléveis, né? Inclusive, quando Lutero escreve as suas obras e ele é chamado para a dieta Worms, ele tem que renunciar, né, àquilo que ele escreveu. Ele se coloca diante dos padres, no julgamento dele, ele tem que renunciar àquilo que ele escreveu. Ele diz, estou só, que Deus me ajude. Ele disse que era muito perigoso agir contra a consciência dele estava cativa à palavra de Deus, é isso que ele disse. Então ali você vê a importância de um indivíduo no contexto social, né, no contexto político. O liberalismo deve muito a Lutero também, a reforma. O liberalismo deve muito à reforma, pela essa questão da valorização do indivíduo. Naquela época as pessoas eram simplesmente representantes das suas classes, né, das suas castas. Então Lutero, ele teve essa importância não só para a história da igreja, mas para a história do mundo. E teve suas consequências boas para a sociedade em si, não só para a igreja. Essa liberdade da pessoa escolher sua religião, essa liberdade linguística também, de ter as Bíblias traduzidas para suas línguas. Lembrando que quem sistematizou a língua alemã foi o Lutero. Ele trouxe essa grande contribuição, né, para a Alemanha e muitas outras contribuições. Os reformadores e também outra classe que são os avivalistas, né, pessoas que em outros vídeos vamos poder falar a respeito, né? Mas assim, em todos os países que a reforma teve uma grande incidência, houve uma mudança na cultura desse local, nos valores. E esses são, coincidentemente ou não, os países que ocupam o primeiro mundo hoje. Eles têm uma moral diferenciada, instituições mais fortes, um poder judiciário mais eficiente, né? Porque a ética desses países foi transformada. Aí lembra aquele livro, né, do Max Weber, um dos pais da sociologia, né, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Ele fala nesse livro que o capitalismo só pôde se desenvolver por causa da ética protestante, que era uma ética que dizia que o trabalho era uma coisa boa
e que os vícios eram coisas ruins. Então não era para gastar com bebida, não era para gastar com prostituição, com jogo, tinha que investir na família. E isso fez com que esse sistema econômico chamado capitalismo, que veio depois do feudalismo, pudesse se desenvolver. Né? Aí a gente tem que também ver novamente o contexto. Né? Nós temos um sistema econômico onde você tem várias terras que são isoladas, que são os feudos, cada feudo tem o seu senhor feudal, que dirige tudo, dá as regras e tudo. E depois, no capitalismo, você vai ter a figura do burguês, que é aquela pessoa que faz viagens, né? Burguês de burgo, né? De cidade. Então, é um tipo de pessoas que faz comércio e cresce a partir do comércio, que contesta, né? A visão católica da época de que as pessoas nasciam para ser nobres, nasciam para ser súditos, nasciam para ser reis. Eles buscavam a ascensão social, a ascensão econômica. Né? E eles eram bastante arrojados, né? Nesse sentido. E eles veem na fé da reforma uma fé que os abençoa, uma fé que diz que o trabalho é uma coisa boa, enquanto a Igreja Católica naquela época viu o trabalho como uma maldição, que o homem tinha que fazer, mas o burguês viu como uma coisa boa, né? E a riqueza como uma bênção de Deus. Aí há pessoas que dizem que na verdade foi uma questão econômica que definiu a reforma, mas isso é um entendimento muito estreito, porque você tem questões culturais, questões políticas, sociais, históricas, filológicas, né? Também o advento da imprensa, o primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia, né? Então você vê que a imprensa também teve um grande papel nesse movimento da reforma, que hoje em dia a gente não consegue imaginar nenhum movimento político que não utilize a imprensa, mas esse foi o primeiro, né, a utilizar a imprensa. E teológicas também, né? A propagação da salvação pela graça mediante a fé. Na verdade, assim, você vai vendo ao longo da história do cristianismo que é um movimento de retorno. As pessoas vão e voltam da revelação bíblica. Elas se afastam por algum motivo, depois elas voltam, né? O que a gente está vendo hoje em dia? Né? A gente está vendo hoje em dia uma tentativa de reaproximação da Igreja Católica com os protestantes. Recentemente a gente vê a declaração comum, né, que a Igreja Luterana assinou junto com a Igreja Católica, falando sobre pontos, inclusive esse da justificação da fé. Diz que não existe mais motivo para condenação doutrinal. Então eles não mais estão condenando, né, os luteranos. Parece que os anglicanos também vão assinar isso, né? Então, assim, nós temos esses princípios que foram fortemente defendidos e que têm influência hoje na fé evangélica, e inclusive também influência na fé católica. Porque depois que houve a reforma, a Igreja Católica entrou no movimento de contra-reforma, afirmando os valores que justamente eram opostos àqueles que Lutero estava ensinando. E também, né, nós temos a Ordem dos Jesuítas, que vem para o Brasil, que são muito importantes na história da nossa educação, porque são eles que vêm aqui e buscam a civilização dos índios. E eles vêm muito movidos pela sede de alcançar novos povos, já que a reforma protestante estava explodindo lá na Europa. Eles vêm para o novo mundo aqui, que era o Brasil, buscar novos adeptos da Igreja Católica, né? Importante que esse movimento contra a reforma ele teve um marco na história que foi o Concílio de Trento, que durou vários anos, que ele justamente foi um movimento católico para debater essa situação que estava acontecendo na igreja. E teve outros grandes reformadores, não só Lutero, Zwinglio e Calvino. Então essa pode ser considerada a tríade dos reformadores: Lutero, Zwinglio e Calvino. Zwinglio ele viveu na mesma época de Lutero e o Calvino ele viveu um pouco tempo depois. Pois é, então nós podemos assim ver de uma forma básica, né, que a reforma foi muito importante do ponto de vista teológico. Significa que a gente pode até ver o início da fé cristã de duas maneiras. Lá no judaísmo, porque Jesus vem dos judeus, e só depois é que vai ser escrito o Novo Testamento falando sobre os ensinamentos de Cristo, ou nós podemos voltar com Marco Zero para a reforma, que é onde a igreja realmente retorna à revelação bíblica. Isso tem profundas consequências no cristianismo, que é o retorno das pessoas à revelação bíblica, a interpretação literal das coisas, né? E isso tem
consequências políticas, como o caso do liberalismo, a valorização do indivíduo, educacionais, né, as escolas que são universalizadas, econômicas, que é o fortalecimento e desenvolvimento da burguesia, culturais, né, a mudança dos valores das pessoas, né, que levou ao desenvolvimento de sociedades fortes, economicamente superiores, né, robustas. A gente costuma achar que por ter dinheiro é que esses povos são diferentes, mas na verdade eles têm dinheiro porque são diferentes. Eles tiveram primeiro uma ética que os preparou para isso, né? Então, todo lugar onde o cristianismo ele influencia, você consegue ver consequências nas instituições, você consegue ver consequências na política, na cultura, né? Ok, então Jonathan, deixa aí as suas considerações finais para o vídeo. A Reforma Protestante teve toda essa importância, foi um marco na história que influencia até hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos acompanhem, né? Nós temos uma série sobre a história do cristianismo. Esse vídeo ele é um vídeo extra, justamente em comemoração à Reforma Protestante, que foi no último dia 31, e é isso. Vanessa, quer encerrar? Pois é. Ela foi todo um processo, essa reforma, mas o dia 31 ele é lembrado como o dia da reforma por causa que foi o dia em que Lutero pregou as 95 teses. Então, por favor, gente, dia das bruxas, nada a ver, né? Vamos ver aqui realmente algo que trouxe luz, né? Não trevas para a humanidade, né, pessoal? Vamos relembrar isso, né? Vamos relembrar aí que dia 31 de outubro Lutero teve essa reação, né? Quando tudo parecia perdido, lá estava ele lá pregando a palavra de Deus, né? Bom, pessoal, e em relação à reforma tem muito mais coisa que teríamos para falar, mas o nosso vídeo não vai ficar tão extenso, né? Aqui é só uma breve conversa entre nós três acerca desse assunto. Quem quiser ler um pouco mais sobre o assunto, nós vamos deixar a referência do livro, certo? Vai estar na descrição do livro. E é isso que nós tínhamos para trazer. Então, se gostou, curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Visita lá as nossas outras séries, né? Nós temos séries de História do Cristianismo, Escatologia, Formação da Bíblia. E como alguns aqui já conhecem o canal, também trabalhamos com diversas séries diferentes, né? Bem distintas. Só um pouquinho antes de terminar, né? Para não ser injusta, né? Como eu sempre falei do contexto, né? Nesse podcast. A Igreja Católica argumentava que as pessoas não tinham condições de entender a Bíblia e que muitos erros iam decorrer de traduzir a Bíblia para a linguagem das pessoas. Como, por exemplo, algumas passagens de difícil interpretação, como essa de que você deve cortar os seus membros se quiser entrar na vida eterna. Tem uma passagem que diz isso: se a tua mão te escandaliza, corta a tua mão, né? Melhor entrar no céu sem a mão do que e todo o corpo condenado, né? Isso é uma parábola de Jesus, precisava de uma interpretação mais profunda, mas o que a gente consegue perceber é que existiam padres sinceros mesmo, que buscavam seguir o que a Bíblia ensinava, mas existia um grande número, e esse número também tinha muita influência de pessoas mal intencionadas que queriam usar o poder da religião para poder ganhar riquezas, ganhar poder. Então, pessoal, se gostou, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!